Antes de mais, de vos dar as boas-vindas a esta iniciativa promovida pelo município de Sobral de Montegraço, que visa, no fundo, assinalar 2 importantes dias que se celebram nesta época. No passado dia 17 de outubro foi assinalado, ou é assinalado, o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, e no próximo dia 24 de outubro celebra-se o Dia Municipal para a Igualdade. Neste sentido, o município de Sobral de Montegraço decidiu promover então um webinar, tendo em conta as contingências pandémicas a que todos estamos sujeitos. Seria muito melhor estarmos todos cara a cara, olharmos nos olhos uns dos outros, mas tendo em conta que isso é impossível, desenvolvemos ou dinamizamos este webinar para assinalarmos também estes 2 dias, estas 2 efemérides, de forma digna. Sendo assim, estamos então a desenvolver este webinar cujo tema é a desigualdade de género na conciliação entre o trabalho e a família, que é um tema sempre atual, sempre na ordem do dia, efetivamente, e penso que se calhar por vezes até um pouco agudizado pelos tempos pandémicos que atravessamos. Mas melhor do que eu, a nossa oradora, a doutora Maria José da Silveira Núncio, irá falar um pouco sobre estes temas. E, efetivamente, gostaria, antes de mais nada, em nome do município de Sobral de Montegraço, agradecer a presença e a disponibilidade da doutora Maria José da Silveira Núncio, que é uma pessoa de referência nesta área, com uma série com o seu currículo fala por si, as suas obras, ou a sua obra publicada, são o testemunho da sua experiência e do seu conhecimento nesta área, e teremos todo o prazer em ouvir durante agora esta parte da tarde. Iremos ficar neste espaço durante a parte da tarde. Antes de passar a palavra à doutora Maria José da Silveira, uma pequena apresentação do seu currículo, para que todos nós nos possamos realmente também aperceber da sua importância nesta área. Maria José da Silveira Núncio é doutorada em Sociologia, é mestre em Sociologia, pós-graduada em Mediação Familiar e em Direito da Inclusão, licenciada em Política Social, professora universitária no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, mediadora e coach familiar. Ou seja, tem aqui uma série de vertentes que falam por si. De acordo com fontes da internet, e estas não são palavras nossas, mas vou citá-las, Maria José da Silveira Núncio interessa-se pelas famílias, pela promoção do seu bem-estar cotidiano e acredita que a satisfação e a realização individuais e familiares são fáceis de conseguir desde que se clarifiquem metas e estratégias a alcançar, o que nem sempre é fácil. É autora de várias obras de autoajuda, de romances e de obras académicas e colabora regularmente com os meios de comunicação social na qualidade de especialista na área da família. Tem uma série de obras publicadas, destacando-se como livros técnicos, Introdução ao Serviço Social, Introdução à Política de Família e Mulheres em Dupla Jornada, a Conciliação entre Trabalho e Família. Em termos de romances, salientamos Brincadeiras de Irmãs, O que não se cala é como se não existisse, Entre Mulheres, Calor e Calor. Em termos de livros de coaching e de autoajuda, também temos uma série de obras nesta área publicadas. Temos Famílias Felizes Sem Segredos, também temos, se lhe diga, O Meu Lado da Cama e Gestão de Tempo para Mulheres Muito Ocupadas. Tendo em conta todo este currículo e tendo em conta que grande parte da experiência da doutora Maria José envolve temas como a família, o papel da mulher, a conciliação entre o trabalho e a família, o quão difícil isso continua ainda a ser. E, no fundo, a própria doutora Maria José, se não estou enganada, afirma-se muitas vezes como feminista no sentido de dignidade, ou seja, que todas as mulheres têm direito à dignidade, obviamente, e nas diversas áreas, isto é um tema bastante vasto, e nas diversas áreas que nós podemos efetivamente focar. Eu vou citar também algo que a doutora Maria José disse algures e que está também registrado em diversas fontes. Ser feminista deveria ser já um anacronismo. E eu penso que esta citação até é relativamente recente, a propósito de um episódio que foi amplamente divulgado na comunicação social. Vou repetir. Ser feminista deveria ser já um anacronismo. E o respeito pelo feminismo deveria ser, esse sim, simplesmente natural.
Mas a verdade é que estamos em pleno século XXI e todos nós sabemos que muitas vezes tal não corresponde à realidade. As desigualdades, sejam elas de que ordem forem, estão sempre na ordem do dia. De qualquer forma, tendo em conta esta realidade e tendo em conta a necessidade de saber como é que se consegue então fazer esta conciliação entre vida familiar e vida laboral, como é que se consegue lutar pela igualdade de direitos, eu passaria a palavra à doutora Maria José, a qual mais uma vez agradeço bastante ter aceitado este nosso convite e ter tempo para estar aqui connosco, falarmos um bocadinho sobre esta realidade e pediria e gostaria também de deixar uma palavra de boas-vindas a todos os participantes e gostaria de lhes dizer que se ao longo da nossa webinar desejarem colocar alguma questão, que peçam a palavra, que entretanto daremos essa palavra para, ou se calhar mais no final da apresentação da doutora Maria José, já vimos como é que será melhor, mas se calhar no final debateremos aqui algumas questões que possam entretanto surgir. Muito obrigada a todos e a todas, e em particular a doutora Maria José. Faça favor. Então, primeiro que tudo, eu começo por, obviamente, agradecer a todos os participantes e agradecer também, naturalmente, a vossa disponibilidade de tempo para me ouvirem falar sobre este tema. Depois, na pessoa da doutora Carla Alves, queria agradecer, de facto, também ao município de Sobral do Montagraço por ir tratar este tema que é tão importante e que continua a ser tão premente, mas já vamos perceber porque é que ele é tão premente ou já tentarei desenvolver isso. Portanto, agradeço imenso. Depois fiquei envergonhadíssima com todo esse currículo que foi aí apresentado, por mais nada, não é? Há algumas coisas que eu quase que já me esqueci que tinha feito, mas também não é só por isso, é que acho que acabou de me colocar sobre os ombros uma responsabilidade enorme, que é ter eventualmente criado expectativas e depois no final, bom, espero que essas expectativas não saiam completamente frustradas e desde já vou pedir alguma desculpa a quem me ouve, porque embora eu dê aulas há muito tempo, eu no outro dia estava a fazer contas e isto tudo bem somado, já são 25 anos como docente. Eu mesmo nas aulas tenho um registro que prefiro que seja de natureza um bocadinho informal. Portanto, se já nas aulas tenho este registro de natureza um bocadinho informal, naturalmente que aqui vou tê-lo ainda mais. Este registro de natureza informal não quer dizer que nós não estejamos a tratar de assuntos muito sérios e que eles não mereçam ser pensados. Não precisamos muitas vezes, eu acho que aquilo que sucede por vezes é que nestas situações de seminários, agora que os ditos webinar, dadas as circunstâncias, acabamos por utilizar muitas referências académicas, muitas teorizações, tudo isso, mas quer dizer, tudo isso está escrito e eu acho que nos interessa mais perceber as questões do nosso cotidiano e do nosso dia-a-dia, sem complicar demasiado, porque depois quem se interessa pelas questões, obviamente, há muitas fontes onde pesquisar e muito suporte do ponto de vista teórico. Portanto, e como presumo que a maior parte de vós, pois estáis todos no terreno e todos trabalhamos diariamente, e não só trabalhamos, como vivemos diariamente estas realidades, de facto parece-me que a abordagem mais informal será a abordagem mais adequada. Espero de facto que não defraudar de todo as expectativas. Vou pegar justamente por uma questão que a doutora Carla, antes de passar à apresentação que a doutora Carla Alves referiu agora e que de facto tem a ver com um artigo que eu escrevi há pouco tempo no Público que dizia exatamente isso, que ser feminista hoje deveria ser um anacronismo. E deveria, eu gostava muito que fosse assim, no sentido, isso significaria que tinha havido todo um conjunto de progressos que era suposto haver. Eu não sei exatamente se progressos em termos de igualdade, se progressos em termos de paridade, mas lá está, isso já nos levava a uma discussão, se o termo igualdade, se o termo paridade, utilizemos uma ou outra um bocadinho indiscriminadamente, mas de facto significaria que em termos de situação do masculino e do feminino, ela estaria muito mais equilibrada naquilo que é atualmente a sociedade portuguesa. Infelizmente isso não acontece, não só na sociedade portuguesa, mas reportemos-nos de facto à nossa realidade e, portanto, continua a ser necessário nós afirmarmos como feministas muitas vezes, sendo que
este feminismo não é nada, não é o feminismo numa lógica de promotora de uma guerra e de uma cisão que põe 50% da humanidade contra os outros 50%, ou seja, que vai pôr homens contra mulheres, não é nada disso. É de facto o feminismo que eventualmente nos permitirá a todos começar a pensar que existe algum desfavorecimento no facto de ser mulher e que ele continua a persistir hoje em dia. Mais grave ainda, ele persiste hoje em dia e persiste de uma maneira tão socialmente validada e quase legitimada que nós quase não nos apercebemos dela. E, portanto, por isso é que eu também vou optar por esta abordagem um bocadinho mais informal, que é para nós vermos como é que coisas que às vezes nos passam quase ao lado, e eu presumo, não sei se estou enganada, mas presumo que temos uma assistência maioritariamente feminina, sim ou não? Eu penso que sim, sim, sem Sim, dúvida. não é? Pronto. E mesmo a nós, mulheres, nos passa quase ao lado, porquê? Porque tomamos isto como sendo algo certo na nossa vida, algo do domínio quase do dever ser. E, portanto, é isso que vale a pena questionar, porque quando nós tomamos certas realidades como fazendo parte ou do dever ser, às vezes acabamos por estar a reproduzi-las depois para as gerações futuras e depois nós próprios nos queixamos de situações que nós mesmas estamos a reproduzir e que somos responsáveis pela sua reprodução. Bom, então, desde já, falar da conciliação entre trabalho e família é uma questão, obviamente, fundamental, e eu confesso-vos que sempre que sou solicitada para falar sobre conciliação entre trabalho e família, numa perspectiva de género e claramente na perspectiva do que é para as mulheres conciliar trabalho e família, eu sinto-me sempre um bocadinho dividida, no sentido em que, de facto, aquilo que deveria suceder é que a conciliação entre trabalho e vida familiar deveria ser uma preocupação social, ou seja, não deveria ser uma preocupação de mulheres, nem uma preocupação de homens, deveria ser uma preocupação de homens e mulheres e deveria ser uma preocupação das famílias. E, portanto, nesse sentido, deveria ser uma preocupação e deveria ser uma ocupação. Isto, lá está, no plano do dever ser. Depois, o que é que acontece? No plano daquilo que é e naquilo que é a nossa realidade, nós sabemos que de facto não é assim. Ou seja, aquilo que são as exigências que são colocadas às mulheres e os desafios que são colocados às mulheres do ponto de vista desta conciliação são ainda muito diferentes daqueles que são colocados ao homem do ponto de vista desta mesma conciliação. E necessariamente é por aqui que é preciso mudar. E isto radica em coisas fundamentalmente em razões que têm muito a ver com mentalidades e essas, como nós sabemos, demoram muito tempo a ser mudadas, não residem tanto em questões de legislação, nem em questões de medidas que são adotadas, todas elas certamente muito válidas, mas que depois o que é que lhes acontece? Normalmente esbarram naquilo que é a prática cotidiana e esbarram naquilo que são os costumes. Quer dizer, os costumes aqui prevalecem muito e, de facto, esta mudança dos costumes é algo que ainda é complicado. Daí, eu dizer-vos que, de alguma maneira, sinto sempre uma ambivalência quando vou tratar desta questão. Porquê? Porque quando digo, bom, as mulheres e a conciliação entre o trabalho e a família, por um lado, parece que estou a assumir que devem ser as mulheres a preocupar-se com esta questão. Não deveria ser assim. Na prática, e na maior parte dos casos, continua ainda a ser maioritariamente assim. E então, justamente por causa disso, eu ia aqui... só dizer-vos que eu não sei qual é a metodologia que costumam utilizar nestes webinars. Para mim, é-me perfeitamente igual que me interrompam, ou seja, que me questionem durante a apresentação ou que queiram reservar tempo no final. Portanto, deixo isso completamente ao critério da organização e acho que tudo aquilo que seja para tornar mais dinâmica a sessão vale a pena, portanto, não sei se eventualmente surgir alguma questão ao meio, desde que me alertem, porque eu sou um bocadinho despistada e posso nem me aperceber que há alguém que quer falar, portanto, por favor, deem som à pessoa que quer falar e interrompam-me à vontade, está bem? Fica combinado. Fica combinado, muito obrigada. E então, penso que já tenho autorização aqui para compartilhar a minha tela e vou aqui fazer uma coisa
que tem a ver, bom, deixem-me cá ver que eu não quero estragar isto tudo logo no princípio e não quero estragar aqui as surpresas. E, de facto, quando pensei na questão da desigualdade de género, na conciliação entre trabalho e família, e justamente porque queria deixar um registro algo informal, que não pesasse tanto, comecei a pensar aqui na questão, até porque não comecei, genuinamente não comecei a pensar porque, como nós vamos ver, aquilo de que vamos falar é a realidade concreta de uma mulher que é representativa da realidade concreta de muitas mulheres hoje em dia, de mulheres que têm de facto de conciliar o trabalho e a família. E então pensei, bom, deixa-me cá ver, isto merece um subtítulo, quer dizer, ou seja, desigualdade de género na conciliação entre trabalho e família, toda a gente diz, mas quero pensar aqui num subtítulo que tenha de facto a ver com aquilo que é a nossa realidade. E então pensei 24 horas na vida de uma mulher, as pressões, compressões e algumas irritações, porque de facto elas estão muito presentes. E é exatamente sobre isso que vou falar e que vou tentar dissecar aqui um bocadinho porque que todas estas coisas acontecem e porque que nos deparamos com isto. E deixo-vos também necessariamente o meu contacto e depois, obviamente, que esta apresentação também ficará disponível se tiverem interesse nela. Bom, e então, de facto, como eu dizia há pouco, a questão de conciliar trabalho e família, se nós pensarmos um bocadinho isto do ponto de vista histórico, é quase uma novidade, quer dizer, se nós pensarmos naquilo que é a história, nós estamos a pensar numa realidade que é uma realidade praticamente do século XX e mais concretamente uma realidade do pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo uma realidade da década de 60, década de 70 do século XX. Portanto, por um lado, porquê? Porque tivemos antes a generalização do trabalho assalariado e esta generalização do trabalho assalariado deu-se logo com o processo de industrialização, mas foi uma generalização do trabalho assalariado para os homens. Depois, o que é que sucedeu na década de 1960 e 1970? Foi a passagem daquilo que era um típico modelo da sociedade industrial para a sociedade de serviços e aí, obviamente, que a mulher entra de uma forma massiva, as mulheres entraram de uma forma massiva no mercado de emprego. E isto levou a que esta realidade se convertesse numa situação muito comum na segunda metade do século XX, que foi esta generalização dos casais de duplo emprego. Porquê que está ali os casais de duplo emprego e não os casais de dupla carreira? De facto, até do ponto de vista da sociologia, isto começou por ser chamado os casais de dupla carreira, mas evoluiu-se para a questão dos casais de duplo emprego. E no caso da situação portuguesa, e no caso das mulheres portuguesas, mais concretamente, a expressão correta é de facto falar de emprego. A maioria das mulheres portuguesas ainda não está preocupada com a questão da carreira, está preocupada com a questão do emprego. Estamos a falar de coisas muito diferentes. Embora, obviamente, que a construção da carreira seja, e nós daqui a pouco vamos falar sobre isso, a construção da carreira seja algo que está muito premente na vida das pessoas. Mas, neste momento, e se nós tivermos de falar com aquilo que é a generalidade das mulheres portuguesas e com a sua realidade cotidiana, a maior parte destas mulheres, a maior parte de nós, mulheres, estamos mais preocupadas com a manutenção do emprego e claramente, então, nesta conjuntura atual, estamos mulheres e homens preocupados com a manutenção do emprego, muito mais do que com a questão da construção de uma carreira. Porquê que também eu prefiro esta terminologia e ainda bem que a própria sociologia evoluiu neste sentido? Porque quando nós começamos a falar da questão de carreira, estamos logo a excluir, parece que estamos a excluir e estamos a reservar isto para um conjunto de mulheres que se situam num determinado nível superior de qualificação, num determinado nível superior de habilitações, quer profissionais, quer académicas, quando de facto esta questão da conciliação é transversal a toda a sociedade
e é transversal às mulheres em toda a sociedade portuguesa. Agora, isto não é de facto uma situação de mulheres, ou seja, isto não pode ser uma preocupação de mulheres, porque nas famílias nós vamos ter quem? Vamos ter os homens, vamos ter as mulheres, hoje temos cada vez mais de pensar que temos modelos de família completamente distintos, em que temos desde famílias de casais do mesmo sexo, famílias monoparentais, bom, em que de facto todas estas famílias recompostas, portanto, tudo isto sem. Nós temos de pensar que o facto de termos de nos dividir entre estes dois espaços é algo que vai claramente, isso sabe-se, está comprovado, vai condicionar a percepção de qualidade de vida nas famílias. Portanto, eu costumo até dizer que se nós tivermos de pensar em políticas de família, ou naquilo que podem ser as políticas de família, o próprio conceito de políticas de família é um conceito muito vasto, porque há muitas e até há algumas que, não sendo políticas de família, acabam por ser políticas de família, porque têm um impacto tão grande na vida das famílias que elas são, de facto, políticas de família. Eu estou a pensar, por exemplo, na política fiscal, e nós normalmente não tendemos a pensar a política fiscal como sendo uma política de família, e há pouca coisa que tenha tanta influência na vida das famílias como a fiscalidade. A política de saúde tem enorme impacto naquilo que é a vida das famílias, e nós normalmente separamos-la e falamos de políticas de saúde. Bom, então eu costumo dizer que normalmente pensar as políticas de família deveria ser logo à cabeça pensar esta questão da conciliação entre o trabalho e a vida familiar, porque as dificuldades ao nível desta conciliação e as assimetrias que podem existir ao nível desta conciliação são de facto grandes responsáveis pela percepção de qualidade de vida e de bem-estar nas famílias. E a questão de qualidade de vida e de bem-estar nas famílias, obviamente, não é uma questão de importância menor, não é? Porquê? Porque nós estamos a falar em contexto, o contexto familiar, em princípio, é aquele contexto onde não só nós procuramos o bem-estar, não só nós procuramos até alguma proteção relativamente a toda a agressividade que existe no exterior, a toda a competitividade, como também o espaço da família normalmente tem outra coisa que é fundamental, é que o espaço da família é o espaço do desenvolvimento das gerações mais jovens. Portanto, criar um ambiente que seja favorável ao bem-estar, à percepção do bem-estar e à satisfação de todos os elementos da família é, no fundo, contribuir também para formar gerações mais felizes, mais integradas e socialmente mais responsáveis. Portanto, esta questão não é de facto uma questão de sumenos, por isso é que eu normalmente coloco à cabeça a questão da conciliação entre o trabalho e a família como sendo um elemento fundamental ao nível das políticas de família. E porquê que tem um impacto tão grande na percepção de bem-estar e na percepção de qualidade de vida das famílias? Porque, de facto, estas são áreas de interface. O que é que isto quer dizer? Significa que, e se calhar já todas nós experimentámos isto, mais do que estar aqui a recorrer a exemplos teóricos, mais vale pensarmos na nossa própria realidade, e seguramente todos nós já passámos por isto. Em momentos em que a nossa vida profissional está a correr mal, facilmente ela contamina a nossa vida familiar, ou seja, a nossa disponibilidade, a nossa capacidade de atenção diminuem porque estamos a viver um mau momento do ponto de vista profissional. Exatamente a mesma coisa se estivermos com fortes preocupações no âmbito familiar, isso comprovadamente vai diminuir a nossa produtividade, vai aumentar o nosso erro e vai seguramente aumentar a nossa percepção de pouca realização do ponto de vista profissional. Por isso é que normalmente se diz que estas são áreas de interface, porque elas estão sempre, elas impactam-se mutuamente. Portanto, e se isto é verdade pela negativa, obviamente também vai ser verdade pela positiva, ou seja, se nós criarmos condições favoráveis a uma percepção de bem-estar no plano profissional, e esta percepção de bem-estar no plano profissional
também advém da minha noção de que, enquanto profissional, eu consigo conjugar isso com a minha vida familiar. Se nós criarmos essas condições de bem-estar no plano profissional, também vamos necessariamente estar a criar condições de maior bem-estar no plano familiar. Por que isto acontece? Por uma coisa muito simples, não é? É que trabalho e família não ocorrem no mesmo sítio. E, curiosamente, agora nestes tempos pandémicos, em que ocorreram muitas vezes no mesmo sítio, isso acabou por se revelar uma terrível confusão e uma terrível preocupação. Porquê? Porque, de facto, aquilo que aconteceu não foi uma situação, e eu devo dizer, devo desde já fazer uma declaração de princípios que depois que depois responderei com todo o gosto. Mas eu sou defensora do teletrabalho. Ponto. Portanto, eu, à partida, sou defensora do teletrabalho, mas também sou defensora de outra ideia, que é assim, aquilo que nós vivemos neste tempo de confinamento não foi teletrabalho. O que nós vivemos foi uma situação de improviso em que, de repente, fomos todos atirados para casa e tivemos de trabalhar a partir de casa. Trabalhar a partir de casa é diferente de teletrabalho, porque o conceito de teletrabalho implica toda uma dinâmica de organização e de preparação que, de facto, nós não tivemos tempo para fazer e que não houve condições para fazer. Portanto, por um lado, temos trabalho e família decorrem em espaços que são separados, e isto é um fator de preocupação. Por outro lado, se as coisas não forem bem organizadas, como aconteceu agora neste tempo de confinamento, o facto de decorrerem no mesmo sítio significou literalmente para a maioria das famílias. Aliás, eu fiz uma recolha de testemunhos, vai ser publicado daqui a pouco tempo e já fiz essa análise e é muito curiosa, porque de facto aquilo que resultou foi numa percepção de atropelo das áreas, um atropelo completo em que as pessoas já não percebiam, ou seja, em que o tempo em que estavam a trabalhar era permanentemente o tempo em que ao mesmo tempo estavam a ser interrompidos pelos filhos para serem ajudados nos trabalhos de casa, em que a internet ia abaixo porque o outro parceiro ou parceira também estava exatamente a fazer trabalho em casa e os miúdos estavam a ter aulas via Zoom e, portanto, tudo isto acabou por gerar uma maior tensão do ponto de vista familiar, que é exatamente aquilo que o teletrabalho deve conseguir evitar quando ele é organizado e preparado. O que aconteceu aqui foi que, de facto, nós todos tivemos de lidar com uma situação que foi uma situação de improviso e, portanto, sendo uma situação de improviso, aquilo que nós tivemos... Eu costumo dizer, aquilo que nós vivemos neste momento, tempos de exceção, é que é preciso dar respostas de exceção e que não podem, de facto, ser tomadas como princípios para... devem ser tomados, sim, como uma aprendizagem para o futuro, mas não devem ser tomados como princípios de mudança, porque não sabemos o que é que vai, de facto, acontecer. Bom, então, o facto de trabalho e família não decorrerem no mesmo espaço e não decorrerem também no mesmo tempo, vai levar aqui este impacto mútuo de que eu falava há bocadinho, portanto, de que o negativo vai contaminar, o negativo numa área vai contaminar a outra área, o positivo também, por sua vez, vai tornar mais positivo a outra área, deve-se, de facto, a esta questão. Nós estamos a falar de tempos separados, estamos a falar de espaços também eles separados, mas ao mesmo tempo estamos a falar de preocupações que estão sempre presentes. E é muito engraçado que eu não resisto aqui a dizer a sociologia americana. Eu gosto da sociologia americana porque a sociologia americana tem umas expressões engraçadas e este estudo começou por ser feito nos Estados Unidos, aqui já há uns anos. Mas começou por ser feito nos Estados Unidos e depois, quando foi replicado noutros países, a única coisa que mudou foi a hora. E então, os americanos que colocam sempre uns nomes engraçados às coisas chamaram à realidade que verificaram neste estudo a síndrome das 3 da tarde. E então, o que era a síndrome das 3 da tarde? A síndrome das 3 da tarde é porque às 3 da tarde era a hora, na altura que o estudo foi feito, não sei se ainda é, a hora em que as aulas das crianças acabavam. E, portanto, o que acontecia às 3 da tarde nas organizações? Acontecia aquilo de que eu falei há pouco. Às 3 da tarde começava a notar-se uma descida na produtividade e um aumento do erro.
E porquê que isto acontecia? Justamente porque havia uma transferência das preocupações, ou seja, a nossa atenção deixava de estar focada no profissional e passava a estar focada no profissional, mas também no familiar. Portanto, obviamente que havia uma dispersão da atenção exatamente por causa disto. Porque nós não temos o dom da ubiquidade, não conseguimos estar nos dois sítios ao mesmo tempo e, portanto, estamos, por um lado, preocupados em fazer o melhor possível as nossas tarefas, mas também preocupados com aquilo que está a acontecer lá em casa, com aquilo que está a acontecer com os nossos miúdos, com aquilo que vai ser o jantar ou de que maneira é que nos vamos organizar. E, necessariamente, isto vai ter, obviamente, impactos grandes. Então, se nós estamos a falar, isto ainda em termos gerais, se nós verificamos que há dificuldades na conciliação entre o trabalho e a vida familiar e todos os estudos continuam a provar que esta é uma das áreas de insatisfação das pessoas, portanto, sempre que se fazem inquéritos à população, esta continua a ser uma das áreas em que as pessoas se mostram mais insatisfeitas. Esta percepção de dificuldades na conciliação vai ter impactos a múltiplos níveis, ou seja, primeiro vai ter impacto desde logo ao nível individual. Do ponto de vista da minha realização individual, ou seja, da percepção de realização enquanto pessoa, ela diminui. E, portanto, as pessoas ficam mais insatisfeitas. Portanto, logo no plano mais micro, no plano mais individual, obviamente que as dificuldades na conciliação vão ter impacto, sobretudo a este nível. Há sempre a percepção de que ficamos aquém daquilo que poderia ser a nossa percepção e o nosso sentimento de realização pessoal. Portanto, aumenta a insatisfação. Quando aumenta a insatisfação, necessariamente a nossa disponibilidade para os nossos, para aqueles que nos estão próximos, diminui também. Portanto, isto vai ser gerador de quê? De desequilíbrio familiar. Quando nós muitas vezes dizemos que, se juntarmos a tudo isto, o facto de vivermos em sociedades cada vez mais tecnológicas, em que cada vez mais as redes sociais invadem os nossos cotidianos, por acaso, curiosamente, novamente em tempos pandémicos, ainda bem que foi assim, porque em tempos de pandemia as redes sociais tiveram um papel importantíssimo. Mas, em tempos não pandémicos, efetivamente, esta invasão das redes sociais, estes tempos muito profundamente tecnológicos, associados à falta de tempo que nós vamos tendo, leva a que muitas vezes... Porquê é que falamos de desequilíbrio familiar? Falamos de desequilíbrio porque justamente a tal função de bem-estar, a tal função de afeto, a tal função de promoção do desenvolvimento da pessoa que deve ocorrer na família, acaba por não ocorrer e nós encontramos pessoas que efetivamente vivem juntas, são muito mais pessoas que coabitam do que exatamente família. E não é raro, infelizmente, nós cada vez mais temos casais a dizerem que de repente já não se conhecem e termos pais a dizer que não conhecem os filhos. E isso é resultado justamente também de todas estas pressões, obviamente que não só das dificuldades na conciliação entre o trabalho e a vida familiar, mas também das dificuldades na conciliação entre o trabalho e a vida familiar. Por outro lado, e pensando noutra questão que também todos temos de pensar, porque tem impactos naquilo que é a nossa vida e a nossa existência, tem muitos impactos. Embora haja vida para além da economia e do orçamento, nós sabemos que a economia e o orçamento são fundamentais e, portanto, também temos o quê? Temos necessariamente quando esta conciliação entre trabalho e vida familiar não é bem conseguida, nós vamos ter necessariamente uma redução da produtividade em todas as áreas e em todos os setores de atividade. Portanto, aquilo de que nós estamos aqui a falar é de uma perda global para toda a sociedade. Por isso também eu vos felicito por tratarem este tema e tratarem este tema porque de facto este é um tema fundamental se nós queremos melhorar
a qualidade de vida e o bem-estar das populações. É algo que tem de ser pensado. E também não pode ser pensado, atenção, se isto tem impactos ao nível micro, ao nível micro dos indivíduos e das famílias, se tem impacto ao nível das organizações e se tem impacto ao nível do próprio Estado, obviamente que as respostas também vão ter de ser pensadas nestes níveis, ou seja, não é possível nós pensarmos em resolver ou melhorar a questão da conciliação entre o trabalho e a família só a partir das políticas públicas. Também não é possível pensar resolvê-la só a partir da responsabilidade das organizações, da responsabilidade social das organizações. E também não é possível pensar resolvê-lo só, colocar esta responsabilidade de conciliação apenas nos ombros das famílias. O que isto significa? Significa que promover a conciliação entre o trabalho e a vida familiar implica articular estes 3 níveis de ação. O nível mais macro, claramente o nível das políticas públicas, depois o nível meso, portanto o nível das organizações e também aquilo que é feito em família, a maneira como nós vivemos em família tem impactos aqui. Bom, então se já percebemos que esta conciliação entre trabalho e família é um assunto algo bicudo, digamos assim, ele é mais bicudo ainda no caso das mulheres. E porquê? Porque, de facto, o que pesa aqui é todo um conjunto de estereótipos e de expectativas sociais que ainda são muito diferenciados relativamente ao homem e à mulher. E, portanto, no fundo, o que é que são estas representações e expectativas sociais acerca do feminino? E é óbvio que eu acrescentei ali se há acerca do feminino, também há acerca do masculino. É tudo aquilo que resulta da nossa categorização acerca do que é ser mulher e do que corresponde, quais os papéis que correspondem às mulheres e do que é ser homem e quais os papéis e atitudes que correspondem ao masculino. E que nós continuamos a ter muito presentes e a ter, sobretudo, muito, também se pensarmos, não só muito presentes, como presentes de uma maneira que tende a ser penalizadora ainda para as mulheres. O julgamento social sobre as mulheres é mais forte do que o julgamento social sobre os homens. E claramente este julgamento social que é feito sobre as mulheres está muito ligado ao estereótipo da responsabilidade da mulher dentro da família. O papel da mulher como sendo, tendo de ser ela o elemento central dentro da família. E quando eu digo o elemento central, quer dizer o elemento responsável por pôr toda aquela máquina familiar a funcionar. E não só isso, quer dizer, a responsabilidade também que ainda continua a pesar, e eu há pouco disse que dava aulas há 25 anos e eu faço o exercício, pelo menos aqui a assistir, eu sei que tenho uma aluna e certamente fiz na turma dela, mas continuo a fazer esse exercício e todos os anos eu tenho alunas a responderem-me que sim. É assim, o que é que ainda continua a acontecer? Temos jovens que se licenciam, fazem mestrados, têm uma carreira do ponto de vista académico muito boa, têm ambições do ponto de vista profissional e quando as relatam a alguém, nós todos sabemos que há de sempre haver alguma dessas pessoas a quem estas ambições e a quem estes progressos foram relatados que lhe há de responder assim: oh, minha filha, isso está tudo muito bem, mas quando é que tu te casas e quando é que tens filhos? A mesma pergunta não é feita aos homens. E não tem só a ver com a ideia de que nós temos um tempo útil para ser mães, porque também o nosso tempo útil para ser mães, como nós sabemos, hoje é-se mãe até cada vez mais tarde. Portanto, aquela ideia do relógio, de querer converter as mulheres num relógio de cuco, também é uma ideia, lá está, que tem muito a ver com os estereótipos e com as categorizações que pesam sobre nós. E, claramente, estes estereótipos, estas categorizações que pesam sobre nós, nós apercebemos que
desde muito pequenas. Nós a percebemos desde muito pequenas e muito pequenos, porque os homens apercebem-se exatamente do mesmo, noutro sentido, e com outro tipo de expectativas. Mas percebemos que aqueles que nos rodeiam têm determinadas expectativas relativamente àqueles que devem ser os papéis que nós desempenhamos, relativamente àqueles que devem ser os nossos comportamentos, relativamente àquilo que devem ser as nossas opções e as nossas trajetórias de vida. E aí, quando começamos a fazer a análise daquelas que são as nossas escolhas, tendemos a. E isto não é um processo consciente, mas o que é que sucede? Sucede que quando pesamos as nossas escolhas e as nossas opções, sabemos que ou seguimos conforme o modelo e conforme as expectativas, ou desviamo-nos do modelo e das expectativas e estamos sujeitos a ser rotulados justamente como desviantes, como diferentes, como alguém. No fundo, reparem, sobre a mulher pesa um bocadinho quase como a ideia da mulher que é incompleta. É incompleta porque não cumpriu aquelas que seriam as suas funções primeiras. E isto era ótimo se eu gostava imenso que alguém me interrompesse e me dissesse assim, mas isso ainda é assim? É. Garanto-vos que é, porque assim eu continuo a fazer entrevistas, obviamente que é assim, é o mesmo que era em 1920, não, também melhor seria, mas continua a estar muito presente. E continua a estar muito presente e eu continuo, e como isto é um tema que eu trabalho, eu ontem brincava numa aula, estava a falar exatamente sobre isso e dizia assim, bom, a não ser que haja um complô organizado para toda a gente que me responda em entrevistas e questionários sobre este tema, me responderem neste sentido, de facto aquilo que nós percebemos é que ainda continuam a persistir, ainda continua a persistir esta lógica, esta divisão muito estereotipada acerca daquilo que são os comportamentos expectáveis do feminino e do masculino. Um exemplo ótimo é que mesmo quem tem, obviamente que não é toda a gente, mal iria, mas ainda existem famílias onde, se houver um filho rapaz e uma filha rapariga, eu não digo que se eduque de maneira diferente, mas há uma maior condescendência relativamente ao rapaz que, por exemplo, não arruma o quarto, do que existe essa condescendência relativamente à rapariga que não arruma o quarto. Porquê? Porque se espera que o rapaz, eventualmente, um dia mais tarde, tenha uma mulher que lhe possa arrumar o quarto e lhe possa arrumar a vida, enquanto que a rapariga terá de ser ela a arrumar os quartos e as vidas do seu companheiro, da pessoa com quem for viver. Então, obviamente que há sempre custos das nossas opções, não é? E claramente, das duas, uma. Ou somos rotulados, e rotulados muito como nesta perspectiva de incompletude daquilo que seria a função feminina, ou então vamos nós próprios reproduzir comportamentos estereotipados. E as duas coisas não são incompatíveis, porque quer dizer, mesmo quando nós eu agora vou utilizar também aspas aqui, mesmo quando nós nos atrevemos a desafiar alguns dos códigos prescritos, efetivamente, noutras áreas estamos nós próprios a adotar os comportamentos estereotipados. E porquê? Porque estes comportamentos estereotipados são aqueles que resultam do nosso processo de socialização primário. Para não complicar isto e não converter isto numa aula de sociologia, a socialização primária é aquela que ocorre nos primeiros momentos da nossa vida e que normalmente é aquela que ocorre onde? Dentro da família. E que é aquela que não tem tanto a ver com aquilo que nos dizem, mas antes com aquilo que nós observamos. Portanto, é a aprendizagem que nós fazemos por imitação, muito mais do que por nos dizerem, bom, isto deve ser assim. E com a agravante que a maioria dos estudos nesta área prova que as crianças, quando saem da pré-escola, portanto, quando entram na idade escolar, já têm uma ideia perfeitamente demarcada acerca do que é o papel do feminino e o que é o papel do masculino. Ora, nós, se pensarmos bem, aquilo que aprendemos até à idade escolar, aquilo que aprendemos ali à roda dos 3, 4, 5 anos, foi muito mais por imitação do que foi exatamente por nos dizerem isto deve ser feito assim ou deve ser feito assado. E
Portanto, por imitação, o que é que vai acontecer? Se na família houver uma divisão muito estereotipada daquilo que é o papel do homem e daquilo que é o papel da mulher, necessariamente isto tende a levar a uma reprodução geracional dos modelos. Uma questão, atenção, que às vezes depois colocam-me esta dúvida, então, mas se isto é assim, se as mulheres estão nesta situação, vamos perceber porque é que as mulheres estão numa situação de desvantagem e estão claramente. Mas as mulheres, então, ainda por cima, se está a falar de socialização primária, de facto, normalmente as mulheres são as grandes responsáveis pela socialização primária. Pois é verdade. E nós próprias somos as grandes responsáveis pela reprodução geracional do modelo, mas isso também tem a ver com razões ancestrais. Que razões ancestrais são essas? Antes que me confrontem com essa pergunta, eu vou já dar-vos aqui uma resposta que me parece lógica. É que, de facto, dentro destas separações sempre houve houve uma outra separação, que era: o espaço público é o espaço do homem, o espaço privado é o espaço da mulher. Portanto, quando nós dizemos espaço público, e estamos a falar desde quase dos primeiros tempos, desde os primeiros grupos humanos, de facto, o lugar do homem sempre foi muito mais o lugar exterior, o lugar da mulher sempre foi muito mais o lugar da reserva. O lugar do homem sempre foi o lugar da visibilidade, o lugar da mulher sempre foi muito mais o lugar da invisibilidade. Então, a dificuldade... Mas depois há outra coisa. Nós todos, como seres humanos, gostamos de poder. Portanto, o poder agrada-nos. Sentirmos poder em qualquer área é uma coisa que também é um fator de realização para nós. Embora nós às vezes não gostamos de admitir isto, porque conotamos o poder com coisas terríveis e não sei o quê. Não é nada disso. Quer dizer, todos nós... Basta dizer que a intervenção social, nós falamos de empoderamento, é dar poder às pessoas, não é? Exatamente, no fundo, é sentirmos que temos uma área na qual nos movimentamos bem e que sabemos aquilo que estamos a fazer e que podemos, de alguma maneira, controlar. Se as mulheres percebiam que o espaço público estava claramente ocupado pelos homens, como ainda continua a estar maioritariamente ocupado pelos homens, o espaço do privado, o espaço do doméstico era a única área onde as mulheres poderiam deter a sua fatia de poder. E, portanto, basicamente o que acontece quando nós repetimos este padrão ancestral é porque ainda nos foi sendo passado de geração em geração que o lugar da mulher e o lugar onde a mulher pode ter mais poder é no espaço da família. Reparem, eu costumo dizer isto também, já disse isto tantas vezes publicamente, que posso também dizer aqui. Um dos grandes erros que nós, mulheres, cometemos é dizer, e dizermos isto ainda por cima como se isto fosse uma bem-aventurança. O engraçado é isto, quer dizer, nós dizemos isto em tom de bem-aventurança. O meu marido, o meu companheiro, que seja, é excelente, porque o meu companheiro, tenho imensa sorte, o meu companheiro até me ajuda muito em casa. Desculpem as senhoras que me estão a ouvir, mas é assim, é um disparate dizer isto. É um disparate total. Isto é, novamente, isto é, nós reproduzirmos, e é um disparate, obviamente, quando eu digo que é um disparate, é um disparate que todas nós cometemos, e em algum momento acabamos por cometer. Não há aqui uma atitude julgadora, mas é um disparate porque é, de facto, reproduzir. Lá está, somos nós próprios a reproduzir estas expectativas segregadoras daquilo que é o feminino e do que é o masculino. Reparem lá, se duas criaturas vivem numa casa, se duas criaturas comem, sujam roupa, sujam a casa, obviamente que as duas criaturas devem colaborar, quer dizer, colaborar de acordo com aquilo que são os seus gostos, necessariamente. Se calhar não é preciso estarmos ali com régua e esquadra dividida 50-50, o que é que tu fazes e o que é que eu faço. Mas, quer dizer, certamente não é ajudar. Ajudar já significa... É que ainda por cima ajudar tem uma coisa. Quando eu digo que a pessoa me ajudou, eu estou a assumir o protagonismo, portanto estou a secundarizar o outro. O protagonismo é meu, o outro veio ajudar-me. E depois, além disso, estou a remeter isto para o domínio da boa vontade. Reparem que ajuda quem quer ajudar, ninguém é obrigado a ajudar. Portanto,
estamos desde logo aqui a incorrer num erro fortíssimo. Outro erro é que quando o dito marido, namorado, companheiro, que seja, o homem, o elemento masculino que está lá em casa, até pode ser o nosso filho, se decida ir fazer o jantar, outra coisa muito comum no discurso é o Manel fez o jantar, mas quer dizer, mais valia não ter feito, porque depois a cozinha ficou num estado de desarrumação tão grande que eu tive o dobro do trabalho. Bom, isto é abrir a porta para o dito Manel nunca mais entrar na cozinha. Ponham-se lá no lugar do Manel e se ouvirem uma coisa destas nunca mais lá vão. Quer dizer, isto é, obviamente, somos nós próprias a reproduzir aquilo que não deve ser reproduzido e somos nós próprias a colocar sobre nós um conjunto de responsabilidades que devem ser repartidas e que, se não se forem repartidas, obviamente se vão refletir em quê? Na tal maior dificuldade feminina quando estamos a pensar na conciliação entre o trabalho e a família. Mas estávamos aqui a falar dos estereótipos e das expectativas, e então o que é que nós assistimos? Que estereótipos são estes? Que continuam a estar muito presentes e que continuam a... E alguns deles que surgiram depois, quer dizer, é que alguns continuam a estar presentes e outros foram sendo acrescentados. Reparem, a mulher como elemento central na esfera do doméstico. Portanto, a mulher é que é a organizadora do doméstico, assim como a mulher é a organizadora da família. Portanto, a grande obreira da família deve ser a mulher. Depois, a mulher como provedora afetiva da família. Até por outra coisa, porque à mulher é permitido é permitida uma expressividade do ponto de vista emocional que ainda muitas vezes não é bem encarada relativamente aos homens. É mais fácil perceber a emoção, ou é mais fácil que a mulher deixe transparecer a sua emoção, enquanto que o homem ainda continua a ter uma série de barreiras do ponto de vista social, naquilo que respeita ao expressar das suas emoções. Portanto, necessariamente, a mulher continua ainda a ser o elemento de referência afetiva da família. Depois temos a mulher que é mãe. Portanto, a maternidade como o grande desígnio do feminino. E é verdade, somos só nós. Eu vou usar a expressão correta, não se choquem. De facto, a única pessoa que é capaz de parir é a mulher, isso é verdade. Mas depois há todo um conjunto de tarefas que podem ser feitas pelo homem e que têm a ver com parentalidade e que não têm a ver exclusivamente com maternidade. Estamos a falar de conceitos muito diferentes. Depois, obviamente, que é a ideia da mulher que tem de ser companheira, no sentido da mulher que tem de estar presente na conjugalidade, na relação conjugal. Depois, a mulher que tem de ser cuidadora. Quando alguém precisa de cuidado, vai-se pedir esse cuidado à mulher. Hoje, cada vez mais, nós vivemos situações em que nós, mulheres, estamos verdadeiramente a viver uma situação de sanduíche entre a necessidade. Porquê? Por uma razão muito simples. Fomos mães, a maioria de nós, fomos mães mais tarde. E os nossos pais também estão a viver até idades cada vez mais avançadas. O que é que isto significa? Significa que muitas vezes, ao mesmo tempo que temos de estar a prestar cuidados aos nossos descendentes, temos de estar também a prestar cuidados aos ascendentes. Claramente, eu no outro dia, esta história da pandemia fez-nos alterar também a noção do tempo, isto parecendo que não, já foi em 2019, mas parece há muito pouco tempo, como houve este interregno, mas estava justamente a falar numa autarquia e fiz o desafio de perguntar à responsável dos recursos humanos dessa autarquia qual era a média de idades dos funcionários da autarquia. E percebemos que com aquela média de idades era exatamente aquilo que nós tínhamos, era exatamente a questão da geração sanduíche. Quando nós, curiosamente, ainda continuamos muito a pensar a questão da conciliação entre o trabalho e a vida familiar como sendo as preocupações que nós temos relativamente aos nossos filhos.
Agora, o problema é que cada vez mais vamos ter de pensar nas preocupações que temos, sim, relativamente aos nossos filhos e, simultaneamente, relativamente aos nossos pais. E, portanto, nós somos... E as mulheres, enquanto cuidadoras, vão ter de ser cuidadoras nestas duplas vertentes. E cada vez mais as próprias organizações e as próprias políticas sociais, que têm estado muito mais atentas para a questão da parentalidade, vão cada vez mais ter de se preocupar com as questões dos ascendentes e do cuidado aos ascendentes e das medidas que podem ser tomadas para apoiar as pessoas a este nível, porque esta vai ser uma questão muito premente. Aliás, eu costumo desafiar, agora não, porque agora sim também, mas quer dizer, se nós entrarmos num hospital e tivermos uma pessoa de idade avançada, quem a está a acompanhar geralmente é uma mulher. Ou é a filha, ou é a nora, ou é a neta. Quer dizer, é sempre o elemento feminino que acompanha, que vai às consultas, que organiza as consultas. Isto é sempre, obviamente que há exceções, mas pensando naquilo que é estatisticamente mais significativo, continua a ser, as mulheres são as cuidadoras. Aliás, reparem que toda a movimentação no sentido da própria criação do Estatuto de Cuidador vem exatamente de quem? Vem das mulheres, porque elas próprias é que sentem que tiveram que abdicar de muito mais e que estão muito mais sobrecarregadas com esta pressão dos cuidados. Depois, além da mulher cuidadora, crescentemente a ideia da mulher atraente, que curiosamente isto resulta de quê? Esta é uma das mais novas, que resulta exatamente de uma sociedade que cada vez mais exalta a juventude e exalta o consumo. E, portanto, juventude, a exaltação da juventude, a exaltação do consumo e, ao mesmo tempo, uma sociedade em que tudo é descartável, leva a que a pressão e outro dos estereótipos que pesa sobre a mulher seja esta questão da mulher atraente também. Portanto, nós temos de ser boas profissionais, boas mães, boas amigas, boas mulheres, boas colegas, bonitas, cuidadas, sempre impecáveis, elegantes. Bom, quer dizer, ninguém aguenta uma coisa destas, não é possível. Isto seria ser a super mulher e nós não somos. E a grande questão é que vamos sendo permanentemente bombardeadas com apelos neste sentido. Alguns declarados, outros que estão lá subrepticiamente, mas que estão de facto presentes. Portanto, o que é que nós temos? Estes são os estereótipos. Se juntarmos a estes estereótipos a realidade, o que é que nós vamos ter? Vamos ter exatamente a presença dos estereótipos, a que juntamos o quê? A mulher que é qualificada e que, portanto, se é cada vez mais qualificada, quer aproveitar essas qualificações para alguma coisa. Gastou tempo, gastou dinheiro, tem prazer nessa qualificação, portanto, quer utilizá-las. Necessariamente vai utilizá-las como profissional, portanto, e tem aspirações profissionais. Ao mesmo tempo, temos a mulher que quer ser e tem de ser socialmente participativa, porque também se queremos mudar a nossa situação e se queremos introduzir mudanças do ponto de vista social, temos nós próprias de ser socialmente ativas e participativas. E temos uma mulher que é crescentemente e que se afirma como crescentemente independente do homem, ou seja, desde legalmente a socialmente, nós já não precisamos da figura tutelar masculina, embora uma certa justiça portuguesa parece que ainda pense que sim, mas não precisamos, de facto. Combinando os estereótipos com a realidade, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a dupla e a tripla jornada feminina, quando comprovadamente, quer dizer, as estatísticas provam, basta ver as últimas publicações, as mulheres, se nós somarmos o tempo de trabalho, se nós somarmos, é que a questão, normalmente o argumento é esse, os homens têm mais tempo de trabalho profissional, é verdade, os homens têm mais uns pozinhos de tempo de trabalho profissional, mas o trabalho não é só o profissional, então o trabalho doméstico e familiar não é trabalho. Eu fico indignadíssima quando as pessoas dizem assim, ela não trabalha, é doméstica. Sim.
ou ela não trabalha e é mãe de 5 filhos. Eu desafio qualquer pessoa a dizer que ser doméstica e cuidar de 5 filhos não dá trabalho, é um trabalho imenso. Portanto, é um erro. E o que sucede é que, embora de facto os homens, do ponto de vista daquilo que é o trabalho, no sentido profissional, trabalhem de facto um pouco mais do que as mulheres, quando nós somamos trabalho profissional e trabalho familiar e doméstico, as mulheres trabalham muito mais do que os homens. Portanto, quando acabou a jornada de trabalho dos homens, muitas vezes as mulheres estão a começar a sua segunda jornada de trabalho e às vezes a sua terceira jornada de trabalho, como acontece, e nós já vamos ver que acontece com bastante frequência. E então, quantas horas é que tem o nosso dia? Teoricamente tem 24, não é? Mas as horas do nosso dia são aquelas que são necessárias para tratar dos filhos. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque, novamente, baseando-nos nos estudos e baseando-nos em todas as avaliações que são feitas, quantitativas e qualitativas, nós continuamos a perceber que a maioria das tarefas aborrecidas, ali está chatas, por exemplo, que é mesmo chatas, aquelas tarefas mais chatas da parentalidade continuam a ser responsabilidade da mãe. Os homens vão assumir, mesmo assim, atenção que as tarefas relacionadas com os filhos é uma área de muito maior participação do homem do que, por exemplo, a das tarefas domésticas. Mas, ainda nas tarefas relacionadas com os filhos, os homens tendem a ter aquelas tarefas de natureza mais lúdica e as mulheres tendem a ter as tarefas de natureza mais aborrecida. Alimentar, dar banho, deitar, fazer todas aquelas coisas ainda continuam a ser responsabilidade feminina. As mais pesadas, aquelas que exigem, mais pesadas no sentido até de maior tensão do ponto de vista emocional, continuam a caber à mulher. Tratar da casa e da organização familiar. Aqui os níveis de participação masculina são muito baixos. Obviamente há uma exceção, não é? Mas essa sempre existiu. Se perguntar quem é que faz arranjos em casa, aí a participação do homem ronda quase os 90%. A maioria dos arranjos em casa, do género arranjar uma torneira, arranjar um candeeiro, mudar as lâmpadas, fazer essas coisas todas, são feitas pelo homem. Mas depois, engomar, limpar a casa, lavar roupa, estender roupa, lavar louça, continuam a ser tarefa. Inclusive, colocar a louça na máquina, também, curiosamente. Continuam a ser tarefas maioritariamente feitas pelas mulheres. Onde é que nós começamos a assistir a uma maior participação masculina e gradualmente? Na questão da cozinha. Os homens começam cada vez mais a cozinhar. Começam cada vez mais a cozinhar porque também do ponto de vista daquilo que é a imagem social, de repente mudou a imagem social do cozinhar. Deixou de ser uma coisa ali, um espaço do feminino e da mulher que coloca o avental e de repente cozinhar até se tornou uma tarefa com uma espécie de rodeada de algum glamour e de algum interesse. Eu costumo dizer, a brincar, que a partir do momento que os homens... Reparem uma coisa, antes as mulheres eram cozinheiras. A partir do momento que os homens começaram a cozinhar, mesmo ao nível da restauração, só se fala de chefes. Estejamos nós a falar de um restaurante com estrelas Michelin, ou estejamos nós a falar ali da tasca da esquina, a pessoa que está na cozinha, se for um homem é um chefe, se for uma senhora é uma cozinheira. Portanto, nas estrelas Michelin não será um chefe. Mas quer dizer, isto prova também como é que estes estereótipos estão de tal... E reparem uma coisa, ser cozinheira até... Não era desprimor nenhum, mas era considerado uma profissão de baixa qualificação. Ser chefe é considerado uma profissão altamente especializada. Portanto, de facto, e no plano doméstico, esta é a área em que gradualmente se assiste a uma maior participação masculina. Eu esqueci-me ali nas tarefas com os filhos, também se assiste a uma maior
participação masculina progressivamente, por exemplo, no acompanhamento das crianças aos médicos, embora continuem a ser maioritariamente as mães, mas cada vez mais já há homens, os pais a acompanharem ao pediatra, e também participação ao nível das tarefas para casa, os trabalhos de casa, na ajuda aos trabalhos de casa também há participação dos homens. Mas as outras mais aborrecidas normalmente cabem às mulheres. Depois são necessárias também o tempo, como já vimos há pouco, para cuidar dos pais e para cuidar dos sogros. Depois, para trabalhar e ter um bom desempenho profissional, porque nós sabemos que, de facto, existem níveis de segregação e de desigualdade no emprego que são muito grandes. Desigualdade essa que se situa não só ao nível remuneratório, mas também ao nível das próprias possibilidades de progressão na carreira. E obviamente, que ao nível das próprias possibilidades de progressão na carreira, porque não se esqueçam que se o homem tiver salvaguardada toda esta retaguarda, ou seja, se não tiver de se preocupar com pais e sogros, se não tiver de se preocupar tanto com filhos, se não se tiver de preocupar com a organização da casa e da família, tem muito mais tempo para construir a sua progressão na carreira do que a mulher tem tempo para construir a sua progressão na carreira. Portanto, curiosamente, aquilo que nós percebemos é que isto é um paradoxo, num momento em que nós temos, e se olharmos para a situação portuguesa, em que temos mulheres mais qualificadas do que os homens, quando vamos ver as progressões nas carreiras e quando vamos ver os topos das carreiras, eles são maioritariamente ocupados por homens. O que tem a ver com isto, quer dizer, o percurso de subida, e é assim, obviamente que do ponto de vista legislativo, tudo isto é proibido, tudo isto não deve existir. Não deve existir e será penalizado se existir. Agora, a grande questão é que isto existe não porque alguém nos diga tu não vais ser promovida porque és mulher. Não, a grande questão é que nós não tivemos as oportunidades de nos qualificar e de responder a outro tipo de necessidades e de exigências do trabalho a que os homens têm a possibilidade de responder, justamente porque as mulheres salvaguardam essa sua retaguarda. Depois, continuam a ter de ter disponibilidade para escutar, para mimar, para ser afetivas. Depois, continuam a ter de ter disponibilidade para se cuidar, a tal ideia que nós cada vez, nós todas, e a pressão sobre as mulheres é muito grande, começa a ser também grande sobre os homens, mas sobre as mulheres é maior, quer dizer, como eu digo, nós vivemos em sociedades em que temos que ser todos jovens, magros e bonitos, e portanto isto é uma complicação terrível, e fazemos tudo para isso, porque somos empurrados nesse sentido, e as mulheres são particularmente empurradas nesse sentido. Tempo para namorar, porque cada vez mais nós sabemos, primeiro porque há uma valorização da dimensão, da própria dimensão da sexualidade na relação conjugal, e depois, por outro lado, porque nós temos a noção de que as relações são cada vez mais precárias, portanto, aquilo que é o investimento na nossa relação tem de estar continuamente a ser feito, e obviamente que convém que nestas 24 horas sobre um bocadinho de tempo para dormir. Portanto, se repararem, naquilo tudo que está ali, de facto, é heróico. E é difícil. E eu desafio a maioria das senhoras que estão a ter a enorme paciência de me ouvir, a pensar e a olhar para aquilo e a pensar se aquilo não é, de facto, a realidade da maior parte dos seus dias. Eu quase que apostava que sim. Bom, então, para nós, e obviamente que perante estas exigências vão surgir as pressões, não é? Portanto, a questão da pressão, por isso é que eu dizia as pressões, com pressões e algumas irritações. Primeira pressão, corresponder às expectativas, às tais que são as expectativas sociais e às expectativas que nós criamos relativamente a nós próprios e que têm a ver com os nossos percursos de vida e com as nossas escolhas de vida. Depois, a pressão de estar presente, porque nos pedem que estejamos presentes profissionalmente, presentes familiarmente. A pressão para sermos consideradas e valorizadas, e no plano profissional nós temos de provar muito mais do que têm de provar os homens, na maior parte das áreas. Depois, fazer tudo aquilo, fazer bem,
E, se não fizermos bem, vencer a culpa por não fazer bem, ou por não estar presente, ou por não ter feito tudo. Portanto, reparem que a pressão que cai sobre nós é, de facto, uma pressão grande. Desta pressão resultam as compressões, como é óbvio. E então, damos connosco a fazer o quê? A ser as verdadeiras multitarefas. Há uns tempos, reparem como esta questão dos estereótipos relativamente ao homem e à mulher são engraçadas. Eu estava com o meu marido a jantar e paguei o jantar, portanto, estava a pagar o jantar com o cartão multibanco, tinha de digitar o meu código e ao mesmo tempo estava a dizer ao empregado o número de contribuinte. E o senhor parou e disse para o meu marido, não me disse para mim, mas disse para o meu marido assim: já reparou numa coisa? Só as mulheres é que são capazes de fazer isto. Marcar o código e ao mesmo tempo dizer o número de contribuinte. Porque os homens, enquanto marcam o código, fazem-me sinal para esperar e só depois de marcarem o código é que são capazes de dizer o número de contribuinte, senão baralham-se todos. Bom, nós de facto, mulheres, somos multitarefas e aprendemos a funcionar nesse registro. Eu achei essa deliciosa, para já porque ele não me disse a mim. Disse-o ao meu marido, que também achei graça. Foi um bocadinho conversa de homens, como se eu não estivesse ali, mas foi uma conversa com admiração relativamente ao feminino. Bom, as compressões das exigências diversas e obviamente que isto leva a sobreposição de horários, uma enorme sobreposição de horários em que nós andamos sempre num verdadeiro arame para conseguir responder a todas estas coisas. Se somarmos as pressões às compressões, vamos ter as irritações. Eu ali ponho algumas, só para ser benevolente, mas de facto, às vezes elas não são algumas, são muitas. E este tem muito a ver com o discurso feminino, quando nós falamos dos cotidianos femininos. Aquelas palavras são recorrentes: sobrecarga, cansaço, a falta de tempo para si, porque justamente face às expectativas que cuidemos dos outros, acabamos por sentir culpa se não cuidarmos dos outros para cuidarmos de nós. Portanto, muitas vezes abdicamos do tempo para nós próprios para dedicar o tempo aos outros. Depois, a percepção da desigualdade, mas que não é uma percepção de desigualdade, é uma desigualdade de facto, desigualdade, como já vimos, a nível profissional, ou seja, os homens continuam a ter mais facilidade de progressão na carreira, continuam a ter mais emprego, continuam a ter melhores remunerações e continuam a ter empregos também, eles próprios, com melhor remuneração. Portanto, temos todas as formas de segregação e de desigualdade no mercado de emprego. E, ao mesmo tempo, temos segregação e desigualdade no espaço do doméstico, com todas estas tarefas que caem sobre as mulheres. E outra queixa frequente, outra lamentação frequente é justamente a lentidão e a assimetria da mudança. Porquê? Porque, de facto, o que é que aconteceu? A presença da mulher no mundo público foi muito mais rápida e é muito mais marcada do que a inversa, ou seja, do que a presença do homem na família e no doméstico. Portanto, a ideia para isto ser paritário é que é assim: se a mulher assume cada vez mais responsabilidades do ponto de vista profissional e assume cada vez mais responsabilidades do ponto de vista da participação pública, da participação política, da participação cívica, então aquilo que se esperaria seria que os homens tivessem igual participação no espaço do doméstico e do familiar, e sabemos que isso não acontece. E então, para que vejam que isto não são delírios, e esta é mesmo absolutamente verdade, peguei aqui num exemplo de uma das minhas entrevistadas há uns tempos, e atenção que eu digo 24 horas absolutamente normais na vida da Rita. Obviamente que a Rita não é a Rita, mas não interessa, se chame-se lá a Rita ou que se chamar, e eu estou a dizer absolutamente normais porque estou a excluir
tempos em que haja doenças, estou a excluir as épocas festivas, estou a excluir os balanços anuais da empresa, os cataclismos naturais e agora tenho de excluir também as pandemias que também introduziram aqui mudanças. Bom, então a Rita, mulher perfeitamente normal, portuguesa, 45 anos, tem 2 filhos, 12 e 4 anos, casada, é contabilista, é filha, é nora, é encarregada de educação, é amiga, é colega, é empregada, é mulher. Portanto, tem estas coisas todas. Então, vamos aqui ver o dia da Rita, as 24 horas da Rita. 6h30, toca o despertador. A Rita vai para um duche rápido, enfia a roupa, que já estava, enfia, não se veste, enfia a roupa, porque a roupa esteve preparada na véspera, porque é a única maneira da Rita se conseguir organizar um bocadinho. Faz uma corrida ao sprint para a cozinha, para preparar o quê? Pequenos almoços, lancheiras e marmitas para o resto da família. Às 7h05, aquilo que ela vai fazer, portanto, ela levantou-se às 6h30, já fez isto tudo, passaram 35 minutos, vai acordar e vai vestir uma criança que está ensonada e vai acordar um pré-adolescente resmungão que não quer arrancar da cama. Portanto, às 7h30, esta gente toda está mais ou menos pronta e vão todos tomar um pequeno almoço relativamente apressado. Esqueci-me de dizer que a Rita vive em contexto urbano, isto é importante dizer. Quem não vive em contexto urbano há aqui um elemento que está a facilitar. 7h45, tudo dentro do carro, acompanhado de vários protestos semelhantes àqueles do acordar, engarrafamento, maquilhagem no retrovisor, 2 paragens em 2 escolas diferentes. Isto tudo entre as 7h50 e as 8h55. 9h chega ao trabalho. Trabalho, como é óbvio. Ao meio-dia, o grande dilema. Por um lado tem o cabelo a precisar de tinta e por outro lado tem compras de materiais escolares das criancinhas para fazer. Qual vai ser a opção? Bom, li um tempo a pensar, às 12h30 parece que os brancos estão na moda, portanto esquece-se o cabeleireiro ganhar a compra de um material escolar. Lá está a tal ideia, pôr o outro à frente, é aquilo que se espera que seja feito pela mulher. 13h30, palavra de honra, que isto foi feito ao registro com uma das minhas entrevistadas, porque uma das coisas que eu fiz foi exatamente pedir às pessoas que registassem o seu dia e, portanto, encontrei várias vezes este género de coisa. Uma salada rápida às 13h30, porque lá está a pressão da imagem, estou a ficar gorda, o melhor é comer uma salada. Regressa-se ao trabalho às 14h, a salada foi comida em meia hora, rapidamente, as horas de almoço das mulheres não são o mesmo que as horas de almoço dos homens, são aproveitadas para outras coisas, o tempo para almoçar é muito pouco. 16h30 há uma reunião de emergência que não se estava à espera, portanto, às 16h31 é preciso procurar toda a rede de apoio. No caso aqui foi a sogra, telefonar à sogra para ir buscar os miúdos, entretanto, a pessoa está completamente de rastros, precisa de um chocolate que seja enorme e, portanto, a ideia de estar a ficar gorda já ficou anulada, já se foi a dieta, já se esqueceu, mas a pessoa também tem de resistir a isso. 18h30, fim da reunião, arrumar a secretária, responder a e-mails urgentes, sair. 18h05, engarrafamento. 19 engarrafamento, contexto urbano, novamente, não é? 19h01, congelador. Urgente, o que é que há? De pré-cozinhado, porque já não é possível fazer um jantar, como a Rita tinha planeado. 19h20, para o mais pequeno banho, os pijamas, os micro-ondas para aquecer. 20h15, jantar, as birras do mais pequeno, os resmungos do mais velho, a louça na máquina às 21h, às 21h10, o mais velho a pedir ajuda nos trabalhos para casa, às 21h45, para o mais pequeno, o xixi-cama, as birras e os resmungos. Finalmente, aquela gente toda parece que acalmou, a Rita vai pegar outra vez no computador e percebe que tem 3 e-mails urgentes a que tem de responder, porque esta história do horário de trabalho tornou-se a maior das falácias. Desde o momento que nós temos computador e telemóvel e e-mails, não temos horário de trabalho, deixamos de ter horário de trabalho, na maior parte das situações. 22h15, almoços para o dia seguinte. 22h45, a Rita finalmente pensa que vai ver a série preferida dela, no caso era policial, pode ser outra coisa qualquer, sofá, 10 minutos depois adormeceu. 23h45, o marido que está muito mais descansado,
Foi à Rita uma sessão amorosa, às 23h48, a Rita que está nas lonas adormeceu novamente, portanto foi-se o amor. Às 4 da manhã, a criancinha berra que teve um pesadelo. Bom, ao fim disto tudo, o que é que acontece relativamente à conciliação entre trabalho e vida familiar para as mulheres? Isto. E isto é o que ainda não acontece de igual forma para os homens. Portanto, os homens não chegam às 4 da manhã ou às 4h30 da manhã, depois de terem ali acalmado o pesadelo da criancinha, com esta noção do ufa, e daqui a 2h30 isto vai começar tudo outra vez e vai-se repetir este filme todo. Só mesmo para acabar. Já devem estar todas cansadíssimas de me ouvir. Todos cansadíssimos de me ouvir. É assim, quando eu dizia há pouco que isto só pode ser feito se nós pensarmos de facto de uma forma articulada em todos os planos, é assim, isto só pode mesmo ser feito assim. Porquê? Porque é preciso, primeiro, que ao nível das políticas públicas sejam desenvolvidas mais políticas de apoio à família, nomeadamente ao nível dos cuidados e da criação de equipamentos que possam, criação e disponibilização, não é? Disponibilização generalizada de equipamentos que possam ajudar e que possam substituir muitas destas tarefas, nomeadamente estas tarefas de cuidados que as mulheres têm de ter. Ao nível das políticas públicas também benefícios reais para as famílias e benefícios reais que também não são apenas benefícios financeiros, mas que também são benefícios financeiros, mas que sejam significativos. E depois, claramente, outra coisa que é muito importante, que é ao nível do próprio sistema de ensino, colaborar para desconstruir todos estes estereótipos que existem. Portanto, se isto não for feito e não for feito de uma maneira continuada, e quando eu digo sistema de ensino, também não me quero referir só à escola, quero-me referir a tudo aquilo que são processos de socialização, porque não interessa, reparem, não interessa retirar dos manuais escolares as visões estereotipadas dos papéis do homem e da mulher, se depois nós continuamos a ter os catálogos de brinquedos, por exemplo, das lojas com brinquedos para meninas e brinquedos para meninos, e continuamos a ter supermercados agora na altura do Natal, se calhar com uma perfeita demarcação. Claro que não está lá escrito, não está escrito na prateleira meninas e meninos, não está escrito, mas quando se entra num corredor percebe-se claramente qual é o dos brinquedos para as meninas e qual é o dos brinquedos para os meninos. Portanto, e isto também depende daquilo que são as políticas públicas. Depois, ao nível das organizações, criar soluções que sejam facilitadoras, no fundo, adotar medidas que sejam familiarmente amigáveis, que podem passar desde a flexibilização de horários, à questão da flexibilização do próprio local de realização do trabalho, da adoção de medidas, da adoção de soluções de teletrabalho, de adoção de soluções, por exemplo, de sextas-feiras mais leves ou Obviamente que nós não vamos falar agora da redução do horário de trabalho, seria ótimo, mas isso é do domínio do ideal, portanto, mas muitas vezes permitir, por exemplo, à sexta-feira que as pessoas saiam mais cedo, há já várias organizações a fazerem isso, e isto dá uma percepção de maior satisfação, também por outra coisa, não é? Porque se o profissional sentir isto, também se vai sentir mais envolvido com a própria organização. E depois, ao nível das famílias, há uma responsabilidade muito grande nossa, quer dizer, que passa exatamente por aquilo que queremos transmitir às gerações futuras, não do ponto de vista do discurso, mas do ponto de vista do exemplo e da maneira como nos comportamos. Ou seja, se continuarmos em casa a definir e a demarcar que aquilo é o papel do homem, que aquilo é o papel da mulher, que eventualmente, e muitas vezes isto é passado, que o pai não fique em casa com o filho quando está doente, porque o trabalho do pai é muito importante, como se o trabalho da mãe não fosse importante. Obviamente que nós próprios na família, e às vezes sem o querermos, estamos a contribuir para que isto se perpetue, e estamos a contribuir para quê? Para uma coisa extraordinariamente perigosa, que é, daqui a 20 anos, os nossos filhos
estarem a fazer um webinar, provavelmente muito mais avançado em termos tecnológicos, mas estarem a fazer um webinar a discutir exatamente a mesma coisa. Portanto, eu pela minha parte, agradeço-vos imenso a enorme paciência que tiveram para me ouvir e, naturalmente, que agora estou ao vosso inteiro dispor. E os meus contactos também estão ao vosso inteiro dispor. Agora já posso interromper aqui o compartilhamento. E não sei se há alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, alguma discordância, o que seja, não é? Também nós estamos aqui, certamente, para que toda a gente concorde com o que eu acabei de dizer. Bem, doutora Maria José, antes que alguns participantes coloquem alguma questão, alguma dúvida, gostaria antes de mais de agradecer a sua apresentação e dizer, eu penso que ninguém terá argumentos para contestar aquilo que foi dito, porque efetivamente é a realidade com que a maior parte de nós mulheres que estão a assistir e também alguns homens se defronta e considera verdadeira, obviamente. Gostaria de pedir, de solicitar aos participantes deste webinar, se tiverem alguma questão para colocar diretamente à doutora Maria José, que o façam agora, para que nós possamos também conversar um bocadinho mais sobre alguma questão que suscite ou que possa suscitar algumas dúvidas. Não sei se será o caso. Se ninguém tiver... Eu tenho uma questão. Você, Daniela. Doutora, há pouco, logo no início da sua intervenção, falou da questão do teletrabalho, da sua concordância relativamente a esta modalidade, mas tendo em conta novos moldes ou moldes de organização que sejam compatíveis com a conciliação da vida profissional com a vida familiar, que não foi o que aconteceu no início desta pandemia, pelas razões, pelo facto de não estarmos preparados para esse efeito. A minha questão é, de que forma, na sua opinião, é que nós consigamos, ou que seja possível conseguir esta conciliação, tendo em conta esta atual modalidade, ou não tão atual, mas que nos faz tanto sentido atualmente na nossa vida profissional? Bom, pergunta-me em relação ao contexto atual. Sim. Pergunta-me em relação ao teletrabalho em geral. Eu vou só dizer-lhe porque é que eu sou defensora do teletrabalho, embora sempre que estudo estas coisas, eu posso dizer que realmente, do ponto de vista das medidas de conciliação entre trabalho e vida familiar, o teletrabalho é aquele que é menos consensual. E se calhar nós encontramos 50% de pessoas favoráveis à adoção do teletrabalho e 50% de estudos e teorizações que são totalmente desfavoráveis. As que são favoráveis dizem o quê? Que há benefícios quer para o trabalhador, quer para a própria instituição. Estes benefícios para o trabalhador têm a ver com evitar o tempo das deslocações, têm a ver com a possibilidade de gerir melhor o seu tempo, têm a ver também com a possibilidade de se sentirem mais responsabilizados e menos controlados. Não é? Ou seja, há uma maior responsabilização a partir do momento que há um menor controle. Do ponto de vista das organizações, evidentemente que isto pode significar uma redução de custos, porque uma coisa é eu ter um espaço para ter 50 pessoas, outra coisa é ter um espaço onde só, ou precisar de um espaço para 20 pessoas. Portanto, isto em termos das teorizações e daquilo que tem sido escrito para o teletrabalho, com a qual eu concordo. Aquilo que tem sido escrito contra o teletrabalho tem sido justamente o quê? O problema das pessoas depois terem dificuldade em separar as áreas, ou seja, de eventualmente uma pessoa estar em casa a trabalhar e de repente lembrar-se que tem roupa estendida e interrompe o trabalho e vai, ou seja, isto, parecendo que não, isto parece uma idiotice, mas já é uma interferência das áreas, não é? Ou também perdas do ponto de vista da socialização, porque o facto, o trabalho não é só o trabalho, o nosso local de trabalho não é só o local de exercício das nossas tarefas, mas é também um espaço de socialização e, portanto, um dos perigos para os quais se alerta é exatamente o perigo do isolamento. Depois, relativamente às organizações, os contra o teletrabalho dizem justamente aquilo que tinha sido apresentado como vantagem é apresentado como um contra para a organização, que é efetivamente o existir menor controle sobre o trabalhador.
Isso. Mas em contrapartida poderá haver maior produtividade. Exatamente. Portanto, pode haver, eu penso que a maior responsabilidade, ou seja, se as pessoas sentirem que têm a maior autonomia, e nomeadamente se se agir numa lógica não gosto muito da expressão, mas bom, de gestão mais por objetivos, efetivamente há uma responsabilização e uma noção de autonomia que pode levar a um aumento de produtividade das pessoas. O que é que aconteceu? Nós de repente, e por isso é que eu dizia que não foi exato, mas o pressuposto normalmente disto não é exatamente que quem está em teletrabalho, imagino que vamos ter a família tradicional, aquilo que a Mariana já me ouviu falar disto em tempos, que é a chamada família do pacote de cereais. Portanto, pai, mãe, 2 filhos, por exemplo. Pronto, a família nuclear tradicional. Esta família normalmente não seria expectável que estes 4 elementos estivessem em casa ao mesmo tempo. Ou seja, aquilo que seria expectável seria que, por exemplo, um dos elementos adultos estivesse em teletrabalho e os filhos estivessem na escola, ou na pré-escola, ou no infantário, ou na universidade, ou fosse lá onde fosse, e o outro elemento do casal estivesse a trabalhar no seu local de trabalho, portanto, no local físico de trabalho. O que é que aconteceu de repente com esta situação e quando ficámos confinados para muita gente que começou a trabalhar a partir de casa? Primeiro, não teve tempo de se preparar. Não é? Eu tive relatos curiosíssimos de pessoas que dizem que tiveram um dia para pegar num conjunto de processos que ainda por cima eram processos até de alguma maneira delicados, mas era a única maneira de trabalharem, e tirarem-nos do local de trabalho e levarem-nos para casa. E disse até lhes colocar dúvidas do ponto de vista ético, mas se não fizessem isso não iam poder trabalhar. E depois, quando isto aconteceu para toda a família, e os próprios espaços da casa não estavam preparados para isso. Portanto, se me pergunta, se voltarmos a estar numa situação destas, portanto, numa situação de exceção, mas se ela tornar a acontecer, desde logo, esta questão da delimitação dos espaços é fundamental, e aí temos de ser criativos, quer dizer, desde adaptar uma marquise para escritório, a adaptar uma despensa para escritório, a fixar uma coisa importantíssima, a fixar que há portas, e que as portas são para estar fechadas quando as pessoas estão ocupadas, e que aquele espaço da porta fechada é um espaço sagrado no momento em que a pessoa eventualmente utilizar um cartãozinho de não incomodar efetivamente na porta. E isto ser válido, e nomeadamente para quem tem filhos, isto ser válido também para os filhos. Esta demarcação dos tempos e dos espaços, e não cairmos, por exemplo, na tentação, que foi aquilo que muitas vezes aconteceu, que, bom, já que estou em casa, agora interrompo aqui um bocadinho o trabalho e vou ajudar o meu filho com os deveres de matemática ou de português ou o que quer que fosse. Ora, se o filho estivesse na escola a fazer aqueles exercícios, nós não estávamos lá. Ele ia fazê-los certamente na mesma, ou falo-os ia bem ou mal, mas iria fazê-los. Portanto, nós não contribuímos, não ajudámos rigorosamente em nada. Se calhar ajudámos-nos a nós próprios, a nós próprias e a nós próprios, só fazendo uma coisa. Tivemos mais algum descanso porque deixámos de ter ali a criancinha e como é que é, e mãe, e pai, e diz lá. Portanto, para dar alguma tranquilidade aos nossos ouvidos, fomos vencidos pelo cansaço. Mas não nos deixarmos vencer pelo cansaço é uma questão fundamental. Portanto, se nos virmos novamente nesta situação, e se calhar não estamos assim, não é algo de que estejamos totalmente livres, eu acho que ser criativos nesta demarcação de espaços, eu acho que nunca como agora foram tão importantes os biombos, o pensar exatamente para isso, quer dizer, e perceber e tentar organizar ao máximo, por exemplo, naquilo que depende de nós, se depender de nós a organização de uma reunião, e se tivermos, por exemplo, um casal que vai nesse dia ter reuniões, tentar que aquilo seja o mais desencontrado possível. Nem sempre se consegue isto, mas porque é muito desagradável, e nós todos temos a experiência de estar em casa, e mesmo que a casa seja grande, um estar a falar
num sítio e o outro estar a falar no outro, isto é perturbador da atenção. Mas a questão do espaço é capaz de ser a questão mais fundamental. E, portanto, adaptar-nos depressa com soluções que sejam o mais criativa possível, como eu digo, desde pegar no espaço dos arrumos ou da despensa ou do que seja e converter aquilo num espaço de trabalho, vai ser essencial exatamente para evitar isso, para evitar aquele que é o grande risco, é um dos grandes riscos apontados relativamente ao teletrabalho, que é a incapacidade de separar as áreas. Portanto, nós conseguirmos, mesmo em casa, saber que aquele é o horário de trabalho e conseguirmos que os nossos filhos também, mesmo em casa, percebam que aquilo não é uma espécie de férias onde de repente entra o professor via Zoom ou entra a telescola. Não, há um tempo de aulas, há um tempo e um espaço para a escola, há um tempo e um espaço para o trabalho e depois vai haver um tempo e um espaço para a família e vai haver um tempo e um espaço para a convivência. E curiosamente o facto também de estarmos juntos até permite, se calhar, como poupamos tempo, nomeadamente aqui eu falo muito que quem vive em contexto urbano e tem esta experiência, eu tenho esta experiência, se poupei muito tempo em deslocações, se calhar eu também vou poder ganhar em tempo para fazerem atividades com a família, mas é já no tempo extra de trabalho. Eu não sei nada se lhe respondi de alguma maneira, mas... Mas eu ainda tenho outra questão para si, peço desculpa, não quero monopolizar. Por mim? Situações, nós falamos aqui da erradicação da pobreza e também da igualdade de género e de como é que isto poderia estar ligado. E uma das nossas preocupações, muitas vezes também na prática do nosso dia-a-dia, é dar também algumas perspectivas às pessoas que, por sua vez, estão em situação de maior vulnerabilidade económica e cuja sua atividade profissional, em termos de horário, é muito mais alargado, para além das condições económicas neste caso, e socioeconómicas, depois também serem mais limitadas, de que forma é que ferramentas é que nós poderemos também reforçar junto destas famílias para que elas tenham esta viabilidade de conseguir conciliar a vida profissional com a vida familiar, ainda que seja tão difícil, porque os horários destas pessoas, além de serem mais exigentes por vezes, também são alargados ao fim de semana. Sim, são alargados ao fim de semana e além disso outra coisa, não é? Estamos a falar também de pessoas cujas remunerações normalmente são extraordinariamente baixas e que, portanto, se junta tudo e que eu às vezes, e em relação a muitas situações dessas, me apercebo que as pessoas têm de fazer uma escolha que é duríssima, no fundo, que é quase a escolha entre alimentar a família, ou ter com que garantir o sustento da família, ou estar presente na família, não é? E esta é uma escolha profundamente dura e profundamente difícil, e se calhar onde ainda por cima, no contexto em que vivemos, em que se vai juntar outra coisa, que é o medo de mesmo esse trabalho que funciona a horas atípicas, que é mal remunerado, mesmo esse deixar de existir. Portanto, temos ainda de juntar essa pressão. O que é possível fazer? Bom, aquilo que é possível fazer, para já, é aquilo que acontece, é na medida e que acontece, e que é importante que aconteça dentro de determinados limites, que é estimular a colaboração de todos. Nós, em família, somos um conjunto, e quando eu digo todos, é todos na medida das suas possibilidades. Obviamente, não é pôr uma criança de 6 anos a tomar conta do irmão de 4, porque aí estamos a colocá-los a ambos em risco. Mas, se calhar, é colocar o adolescente a assumir a responsabilidade de tratar, por exemplo, das refeições, ou das roupas, ou da limpeza, ou do que quer que seja, ou responsabilizar-se, inclusivamente, por ir buscar o irmão à escola, se já tem autonomia para isso. Portanto, este fomentar da colaboração de todos, porque muitas vezes aquilo que se assiste é exatamente a uma sobrecarga, e então muitas vezes isto ainda acrescenta que muitas destas famílias muitas vezes são monoparentais, e em que temos a mulher
Isto é muito frequente, em que temos a mulher sozinha, temos os filhos e, ao mesmo tempo, esta mulher que está sozinha e que já trabalha horas infinitas e que tem muito pouco tempo para estar com os filhos, ainda por cima chama a si todas as responsabilidades. Neste caso, o envolvimento de toda a família é importante. E a compreensão de outra coisa, quer dizer, a compreensão que de facto fazer perceber também não vale a pena nós fazer perceber dentro daquilo que é a idade possível dos filhos, mas fazer perceber que aquilo também é um esforço que está a ser feito também em benefício deles e que, portanto, também há ali uma dimensão de contrapartida que tem de existir e de responsabilização, obviamente que estamos a falar de acordo com as idades. Mais soluções, efetivamente, quando nós estamos a falar disto, a grande solução seria não ter de haver situações em que as pessoas saem de casa às 5h30 da manhã para ir fazer limpezas num sítio, depois às 9 horas deixam de fazer limpezas aí e vão trabalhar um dia inteiro para a casa de uma pessoa e depois às 6 horas saem de casa da pessoa e vão fazer novamente limpezas até às 10 da noite. Muito desejável seria que isto não acontecesse e que o nível de rendimentos e que a situação de precariedade e que a situação do emprego em Portugal não fosse esta, não é? Porque lá está, mas isto já tem a ver com aquilo que são as políticas públicas e que são as políticas de emprego e que são as políticas de bem-estar, porque no fundo, eu já nem diria de bem-estar, é quase de dignidade, não é? Mas aqui há um nível, aquilo que me perguntou, é assim, no fundo aquilo que eu lhe estou a dizer são pequenas estratégias em que novamente estamos a empurrar toda a responsabilidade para a família perante uma situação que também tem de ser uma responsabilidade de um Estado, sobretudo se esse Estado se diz social. Ok. Obrigada, doutora. Muito boa tarde. Eu gostaria de saber se também podia dizer alguma coisa e se me estão a ouvir bem. Eu estou a ouvi-la lindamente. Então, o meu nome é Cláudia Horta Ferreira, sou vereadora da Câmara Municipal de Torres Vedras, cumprimento a minha colega de Sobral de Montagraço e também a doutora Nélia Feliciano, que trabalhou connosco até relativamente pouco tempo. Doutora Maria José, muito obrigada por tudo o que partilhou connosco aqui esta tarde. Eu, antes de estar aqui na Câmara Municipal, fui chefe de gabinete da Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino. Portanto, estas matérias fazem parte do meu dia-a-dia, nunca desligam, acho que é algo que depois se entranha na pele. E uma das questões que falou e que me incomoda um bocadinho é a forma como nós ainda temos algum receio de nos assumirmos feministas. Porque a verdade é que todos nós, homens e mulheres, devíamos ser feministas e dizê-lo assumidamente, porque ser feminista não é o contrário, não é o contrário de machista, é outra coisa completamente diferente. É defender direitos iguais para homens e mulheres. É defender que somos iguais em dignidade, iguais em direitos. E, portanto, acho que isso é o mais elementar. Mas ainda há quase uma vergonha da assunção do feminismo, até por parte das mulheres. Eu não sou feminista, mas ouve-se imensas vezes, que é algo que a mim me incomoda. Depois, algo com que disse e que eu me revejo completamente eu tenho muita sorte porque o meu marido até faz qualquer coisinha. Pronto, eu de facto não tenho essa sorte, porque se nós não partilhássemos ele não era meu marido. Pronto, é tão simples como isso, e portanto nós partilhamos efetivamente. Uma das questões que é quase uma questão de desabafo, que referiu agora naquilo que tem a ver com o teletrabalho, e eu tenho os recursos humanos na Câmara Municipal e também tenho as tecnologias de informação e comunicação, portanto a montagem do teletrabalho numa organização que não estava minimamente preparada para tal, do ponto de vista prático, também passou por mim, numa fase em que eu estava grávida de 7 meses, portanto foi espetacular. Fez o pleno. Foi. E eu tinha essa noção de que aquilo não era verdadeiramente teletrabalho e não pode ser com filhos pequenos em casa. O meu filho fez 6 anos em plena pandemia e o outro nasceu em plena pandemia. E uma criança que na altura ainda tinha 5 anos, eu não consigo meter um stop à porta, porque eu posso pôr, mas vou partilhar convosco. E acho que todos aqueles que têm filhos vão compreender. Aconteceu-me estar numa reunião com o nosso informático
a definir um conjunto de coisas bastante importantes e o meu filho à porta da cozinha, porque eu estava na mesa da cozinha e fechei a porta, mas ele estava do lado de lá e ouvia-se tudo, a dizer: "Oh mãe, vou fazer cocô, preciso de ajuda." Pá, e eu fiquei muito séria e o senhor da informática a tentar não rir, mas não aguentou, não é? E é impossível nós controlarmos uma coisa destas. Isto aconteceu-me a mim, que até sou vereadora da Câmara, portanto o senhor da informática riu-se, mas passou à frente. Mas se calhar se acontecesse com uma funcionária de uma empresa que estivesse a falar com algum cliente importante que não fosse tão compreensivo, podia ser chato. E nós temos que compreender isso. Portanto, e isto penaliza ainda mais as pessoas que têm casas mais pequenas, que têm menores recursos, que têm mais dificuldade em criar o seu espaço porque ele é exíguo. E, portanto, acho que temos que compreender isto, perceber que a solução não é um passe de mágica, que cabe também muito a responsabilidade da entidade empregadora, porque vocês vão todos para casa e vai tudo em teletrabalho, e vai correr bem, ao mesmo tempo vão todos ter telescola e temos a obrigação de conseguir fazer tudo, que é o mesmo que se faz há milhares de anos às mulheres, que vocês são mães e trabalhadoras e mulheres e namoradas e lindas e têm que fazer tudo. Não é bem assim, não é justo o peso que se mete, portanto, em cima das mulheres e aqui em cima dos trabalhadores do modo geral. Confesso que me surpreendeu pela positiva a forma como correu, ainda com todas estas dificuldades, ao nível do município de Torres Vedras. Nós fazemos um esforço grande para conseguir pôr em prática algumas políticas de conciliação para os nossos trabalhadores, mas tenho noção que ainda há muito caminho a fazer, ainda não conseguimos fazer tudo. E estas questões têm que ser mais pensadas e têm que ser mais interiorizadas e tem que se fazer entender à entidade empregadora que ela ganha até monetariamente com trabalhadores satisfeitos, com pessoas que consigam efetivamente conciliar, porque produzem mais e produzem mais satisfeitas e mais felizes, e quem está feliz e está contente com a sua entidade patronal, todos ganham. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma disto. E é preciso passar esta mensagem, porque se não se entende do ponto de vista da responsabilidade social, então que se entenda do ponto de vista económico, digo eu. E peço desculpa porque não foi bem uma pergunta. Não, doutora Cláudia, primeiro que tudo, obrigadíssima, e é assim, eu partilho inteiramente da sua visão, aliás, porque eu me afirmo em todo o lado como feminista. Tenho pena é que de repente tenha caído sobre nós, quer dizer, sobre a sociedade portuguesa, claramente, e não só sobre a sociedade portuguesa, sobre a sociedade, sobre o mundo atualmente, de repente caíram sobre nós uma carga enorme de ismos, e estes ismos foram colocados todos no mesmo saco. E, portanto, quando se colocaram todos estes ismos no mesmo saco, atribuiu-se igual nível de perigosidade quase a todos estes ismos. Quando eu digo que deveria ser um anacronismo, é exatamente por causa disso, porque ser feminista, do meu ponto de vista, é exatamente ser homem ou ser mulher, alguém que pugna por direitos iguais para homens e para mulheres. Portanto, se isso já existisse, não haveria necessidade de ninguém, nem homem nem mulher, se afirmar como feminista, e portanto era um ótimo sinal, era sinal que as coisas estavam efetivamente equilibradas. Depois, relativamente àquilo que fala, por isso é que eu ponho muitas reservas e gostaria que não se falasse desta realidade em que nós vivemos, que nós todos passamos e que estamos sujeitos a viver, como teletrabalho, mas sim como trabalho a partir de casa que foi forçado por uma determinada circunstância. Porque se confundirmos, isto de facto vai colocar uma conotação tão negativa sobre teletrabalho, que eu acho que quem viveu esta experiência, se alguém mais lhe falar de teletrabalho, vai ficar de cabelos em pé e vai rejeitar liminarmente a ideia de teletrabalho. Portanto, se não lhe chamarmos de teletrabalho, eu acho que é muito mais prudente. Eu no outro dia discuti isso exatamente com uma pessoa, minha amiga, com responsabilidades no Ministério do Emprego, e eu estava a dizer isso, isto não é teletrabalho, vamos lá ver. É melhor chamar a isto trabalho a partir de casa, foi o que aconteceu, dadas as contingências, porque senão própria... E depois, outra coisa que disse que me parece muito importante, que é a questão de com crianças, não. A opção pelo teletrabalho, um teletrabalho verdadeiro, não esta circunstância do trabalho a partir de casa, a opção pelo teletrabalho
também não pode ser só uma opção do lado do empregador, tem de ser também uma opção do lado do trabalhador, que tem de equacionar quais são as suas condições reais para efetivamente poder ou não, ou se será ou não bom para ele, e para ele, quer enquanto pessoa, quer enquanto trabalhador, porque nós somos um todo, avaliar se a solução do teletrabalho é ou não é benéfica. Depois só, também para lhe agradecer do seu comentário, outra coisa importantíssima que falou, quer dizer, que é a percepção, muitas vezes por parte dos empregadores, de que isto até pode ser benéfico do ponto de vista económico, e às vezes o argumento económico é o argumento que vale muito, mas nós temos um outro problema, não só a este nível, mas parece-me que é um problema algo endémico em Portugal, que é o seguinte, que é o pensar a curto prazo, ou a capacidade de pensar a médio e longo prazo. É porque, assim, a adoção de medidas de teletrabalho, de facto, de um teletrabalho bem estruturado e a organização de um teletrabalho bem estruturado, até pode resultar num curto, aliás, como todas as medidas familiarmente amigáveis, num curto prazo até pode resultar num acréscimo de custos, mas seguramente a médio e longo prazo vai resultar num benefício. A grande questão é se efetivamente nós, por exemplo, olharmos para a generalidade do tecido empresarial português e pensarmos se realmente esta lógica de médio e longo prazo existe ou se ainda continua a predominar a lógica imediatista do curto prazo. Depois, é verdade a questão da dimensão das casas, e o grande problema é que a dimensão das casas em Portugal, no geral, sobretudo nas zonas urbanas e suburbanas, é pequeno. Portanto, a maioria das famílias portuguesas confrontaram-se, de facto, com essa grande dificuldade. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se teremos mais algum interessado em intervir neste ponto. Se mais ninguém pede a palavra, gostaria só de assinalar aqui alguns pontos que foram referidos pela doutora Maria José, para também não nos alongarmos muito na nossa atividade, no nosso webinar, que também já vai longo. Assustou-me um bocadinho, assustou-me, mas é a realidade. Quando a doutora Maria José da Silveira Anúncio diz que é provável que, se não houver algumas mudanças, daqui a 20 anos estaremos exatamente a focar e a debater o mesmo tema, e assim será. Assim será, efetivamente, se nestas 3 grandes áreas não houver outro tipo de políticas, quer a nível de políticas públicas, quer em termos de políticas privadas, dentro de casa, dentro da família, obviamente. Por isso, eu acho que todos nós, dentro das nossas áreas de intervenção, devemos, de alguma forma, ou devemos continuar a trabalhar neste sentido, para que daqui a 20 anos, pelo menos, não falemos nestes termos, mas falemos em termos um bocadinho mais brandos, se é que assim pode dizer. Doutora Maria José, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, só queria realmente agradecer o acolhimento fantástico, só queria agradecer a paciência de todos vós em me terem ouvido e realmente dizer que para mim foi um gosto, como sempre é um gosto poder falar destas matérias e perceber que estas matérias são objeto de preocupação, porque o facto de serem objeto de preocupação, eu quero acreditar, até porque sou otimista por natureza, que o facto de serem objeto de preocupação também vão ser objeto de ação. Portanto, e eu acho que nós precisamos muito mais da ação do que de preocupação. Portanto, e obviamente que esta ação tem sempre de ser baseada no conhecimento da realidade e de um bom diagnóstico da realidade. Portanto, queria novamente agradecer o convite e queria claramente agradecer-lhe, doutora Carla Alves, pelo interesse e agradecer na sua pessoa, obviamente agradecer também à autarquia pelo interesse e pelo convite. Muito. E obviamente que fica à disposição. Obrigado. Nós, doutora Maria José, efetivamente é imperativo continuar a assinalar este Dia Municipal, que este ano se comemora 10 anos. Suponho que irá ser celebrado ou comemorado durante muitos e longos anos, a igualdade de género que se celebra agora no próximo dia 24, e realçar que realmente que a mulher sofre aqui uma série de pressões, compressões e algumas irritações, às vezes mais do que algumas,
mas que têm também uma razão de ser, porque parece que tudo está efetivamente ordenado e organizado neste sentido, mas cabe a cada um de nós também tentar ultrapassar muitos destes obstáculos. Em nome do município de Sobral Montagraço, agradeço à doutora Maria José, foi uma honra partilhar esta parte de tarde consigo, foi uma experiência enriquecedora para todos nós, penso que posso falar em nome de todos, para todos nós que estamos a assistir e tivemos a possibilidade de assistir a este webinar. Uma experiência bastante enriquecedora, como eu estava a dizer, e nunca é demais falar nestes assuntos, porque falar implica tentar agir e reagir e tentar limar todas estas arestas que precisam ser limadas, entretanto, nestes tempos modernos que atravessamos e em pleno século XXI. Sendo assim, se mais ninguém tiver nada a dizer, agradeço a presença de todos, em nome do município de Sobral Montagraço, e agradeço a vossa participação, a vossa disponibilidade, e desejo a todos muita saúde nestes tempos complicados e conturbados que estamos a atravessar, e tudo bom para todos. Muito obrigada pela vossa presença. Até à próxima. Obrigada, doutora Marisa, mais uma vez, e a todos os participantes. Muito obrigada. Obrigada.